São 7h18. O novo ciclo político em Fortaleza. O vereador Antônio Henrique, do PDT, garante um novo mandato no comando da Câmara Municipal. As informações chegam agora com Sátiro Salles. Reeleito com 15.471 votos, o atual presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, do PDT, construiu o caminho para garantir, no dia 1º de janeiro de 2021, mais 2 anos no comando do Legislativo. As articulações para a reeleição começaram logo após o primeiro turno no dia 15 de novembro e avançaram no domingo à noite, após oficializada a vitória de José Sarto, do PDT, à Prefeitura de Fortaleza. A lealdade ao PDT e a José Sarto e a fidelidade à base de apoio ao prefeito Roberto Cláudio deram em 2019 o primeiro mandato de presidente da Câmara Municipal a Antônio Henrique. Com estilo discreto e bom articulador, Henrique aprendeu com o padrinho político Sarto, a quem ajudou na construção da pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Ele mobilizou vereadores e suplentes para se integrarem à campanha do pedetista. E agora colhe os frutos da lealdade. O primeiro biênio do mandato de José Sarto na Prefeitura será marcado também pela relação harmoniosa com a Câmara Municipal. Isso não significa menos oposição, mas representa, porém, a certeza de que com Antônio Henrique, o novo chefe do Executivo Municipal de Fortaleza terá, além de um bom interlocutor, um aliado para articular a votação de matérias mais urgentes e de interesse da Prefeitura. Com informações dos bastidores políticos da capital cearense, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. São 7h20. Jornalista Beto Almeida, nada melhor para um gestor eleito para o primeiro mandato como José Sarto começar a administração, o ciclo administrativo na Prefeitura da capital em uma relação harmoniosa com o Poder Legislativo. Claro, como bem disse o Sátiro Salles, harmonia não significa falta de oposição e é provável que nesse primeiro momento nós tenhamos mais vereadores na oposição do que nesse ciclo que está se encerrando da administração do prefeito Roberto Cláudio. Claro que é importante que os vereadores eleitos pela oposição tenha um poder mais crítico à administração municipal, sem deixar naturalmente de votar naqueles projetos que são considerados essenciais para o bem-estar da população da capital. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. De fato, Luciano, essa oposição, ela existe na Câmara Municipal de Fortaleza, nessa nova legislatura, principalmente que inicia aí a partir do dia 1º de fevereiro. Lembrando que os partidos aí ligados à oposição, por exemplo, fizeram em torno de 12 vereadores, né? Lógico, o acordo firmado aí, Luciano, para a reeleição do Antônio Henrique para mais um biênio, passou primeiro pela costura interna de apoio da própria bancada do PDT, que é a maioria da casa, tem 10 vereadores. Mas isso, na realidade, quando a gente coloca que já está sacramentado, que não vai ser uma disputa acirrada, a coisa é assim. No regimento interno da Câmara, não há propriamente aquela definição de que quem tem a maior bancada é quem elege o presidente da casa. Isso faz parte de um acordo. E costura-se o acordo exatamente para se evitar exatamente uma cisão no início de mandato. E é isso que o Antônio Henrique está fazendo. Primeiro, lógico, ele foi em busca do consenso interno dentro da sua própria bancada, o PDT. Fez isso com o apoio do prefeito eleito José Sarto, que reuniu todos os eleitos do PDT, à exceção do Lúcio Bruno, que estava viajando. Para além disso, agora, ele tem, o Antônio Henrique, que abrir conversas também, Luciano, com os vereadores das outras siglas, inclusive, por exemplo, de partidos que são ligados ao capitão Wagner, porque a gente tem que lembrar aqui que o Ronaldo Martins, que é o mais eleito, foi o eleito com o maior número de votação na casa, com mais de 31 mil votos, Luciano, o que ocorre? O Ronaldo já deu declarações dizendo que ele, na realidade, tem interesse sim em disputar a presidência da Câmara. O Ronaldo
tem a noção exata de que vai sair vitorioso? Não. Mas eu acho que isso, na cabeça dele, funciona o seguinte, como demarcar espaço da oposição logo no início da nova legislatura. E aí entra o seguinte, o Antônio Henrique vai ter que negociar com esses vereadores, vai ter que negociar com a bancada do PT, por exemplo, com a bancada do PSB, faz parte. Para o Antônio Henrique, na realidade, a necessidade é que ele seja o candidato de consenso, porque ele chega na condição de presidente, de dar continuidade à presidência, na realidade, Luzenor, sem a preocupação de já criar um clima de divisão interna na presidência da Câmara, no ambiente de convivência, aliás, da Câmara Municipal. Por falar nisso, hoje, quarta-feira, a Câmara retoma suas sessões normais, pós-segundo turno, e um dos temas que está em debate hoje na Câmara Municipal de Fortaleza é exatamente o regimento interno da casa. Esse regimento interno vai ser votado, vai ser atualizado. Eles querem, por exemplo, Zenu, uma coisa assim, por exemplo, quem é que dá posse hoje ao presidente eleito da casa? Normalmente, pelo regimento interno, é o mais votado. Então, o Ronaldo Martins é quem vai presidir essa sessão, ele que vai abrir por ter sido mais votado, e eles querem, por exemplo, mudar isso. Querem fazer a mudança de quê? De que seja o mais antigo vereador da casa, no início de cada legislatura, ele quem abre, ele quem comanda a sessão, ele quem dá posse lá aliás, ele quem faz a eleição da mesa diretora, aí depois o eleito é que assume e então empossa o prefeito eleito, no caso José Sá. Uma mudança com repercussão apenas interna no dia a dia da Câmara Municipal de Fortaleza, sem esse impacto na vida do cidadão, da cidadã. Há uma expectativa, jornalista, né? Beto Almeida, sem dúvida, né? Porque passa a ser uma homenagem a quem está há mais tempo com mandatos consecutivos na atividade parlamentar, no caso da Câmara Municipal de Fortaleza. E a expectativa, Beto Almeida, é sobre quais projetos serão encaminhados logo no primeiro momento da administração pelo prefeito José Sarto. Certamente tem mudanças na estrutura administrativa da cidade de Fortaleza, da prefeitura, mas até esse momento o Sarto não sinalizou com nenhuma alteração, com nenhuma matéria a ser encaminhada, enviada ao Poder Legislativo logo no início do novo mandato. São 7h25. Tem também discussão sobre a Assembleia Legislativa, que terá, com a saída de José Sarto, uma nova eleição para a presidência da mesa diretora. Quem chega com essas informações sobre a corrida pela presidência da Assembleia Legislativa é o Carlos Silva. A corrida pela presidência da Assembleia Legislativa está movimentando os bastidores políticos e mexe principalmente com os deputados que querem a cadeira hoje ocupada pelo prefeito eleito de Fortaleza, José Sarto, do PDT. Sarto renunciará ao mandato logo após ser diplomado prefeito para tomar posse no dia 1º de janeiro, no cargo a ser entregue pelo atual prefeito Roberto Cláudio. Com a saída de Sarto, a presidência da Assembleia passa a ser disputada pelos deputados estaduais Zezinho Albuquerque, Sérgio Aguiar e Tim Gomes. A lista de pretendentes tem ainda o vice-presidente Fernando Santana e os deputados estaduais Evandro Leitão e Antônio Granja. Alguns são citados como possíveis candidatos, mas a lista de nomes fica restrita porque, pelas informações de bastidores obtidas nesta terça-feira pela redação do site Ceará Agora, o pedetista Evandro Leitão teria declinado da pretensão de concorrer ao cargo. O deputado Antônio Granja é citado como candidato, mas até o momento não fez declaração assumindo o desejo de concorrer ao comando da Assembleia Legislativa. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São movimentos nos bastidores políticos que terão nesta quarta-feira uma nova fase com a presença do prefeito eleito de Fortaleza, José Sarto, e presidente da Assembleia Legislativa em uma reunião com os líderes de partidos aqui na sede do Poder Legislativo, na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Sarto volta pela primeira vez, Beto Almeida, após ser eleito prefeito de Fortaleza, à Assembleia Legislativa. Desse encontro já sairá consenso sobre o nome que irá presidir a Assembleia Legislativa no biênio 2020 e 2021? A eleição está, aliás... 2021, 2022? 2021, 2022.
O encontro, Luciano, está marcado aí para as 9 horas no Salão Nobre, né, da casa aqui, da Assembleia Legislativa. Ele vai reunir as lideranças partidárias daqueles partidos que fizeram aquela coligação Fortaleza cada vez melhor. Vai reunir esses líderes partidários, naturalmente, que passa por apoio à gestão municipal, como será a participação, inclusive, Luciano, desses partidos na gestão, futura gestão José Sarto, como ele está lidando com os pares deles aqui por enquanto. O que já está em jogo é também a presidência da Assembleia Legislativa, ou seja, da sucessão do próprio José Sarto. Claro que esse assunto vai entrar em pauta. Dificilmente deverá sair aqui, por exemplo, dizendo um consenso hoje em relação a esse assunto. Vai ter uma coletiva de imprensa depois dessa reunião, tá? Agora, olha só, você citou aí agora há pouco todos os nomes que já estão concorrendo, mas você tá lembrado que daquela confronto, da confusão que foi a eleição anterior, que resultou em problemas aqui, em desencontros aqui para a eleição da Assembleia, e ficou acertado uma coisa: quem participasse dessa atual diretoria que está aí, o acordo era que esses deputados não iriam participar para a eleição desse segundo biênio, abrindo espaço para que outros deputados também pudessem disputar. Essa regra vai ser mantida? Foi verbal. Foi verbal. Não está no papel. Pois é, mas foi um acordo mantido. Se essa regra for mantida, por exemplo, o presidente interino, que é o Fernando Santana, do PT, que ficou aí na interinidade e vai continuar até que a eleição seja realizada e a posse seja feita em fevereiro, Luciano, ele, por exemplo, não poderá concorrer. É um dos nomes que não pode concorrer. Quem também não pode concorrer? O Evandro Leitão, por exemplo, que é hoje o primeiro secretário da casa. Então, são situações, com certeza, que serão colocadas nessas reuniões, em futuras que ainda deverão ocorrer. Não acredito que o martelo seja batido já hoje em relação à sucessão da Assembleia Legislativa. Diferente da Câmara Municipal, o caldo aqui é um pouco mais grosso.